Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e estou aqui para estudar a Bíblia com você, no nosso programa de estudo bíblico à distância. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para fazer essa jornada conosco. Estamos estudando o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E temos um material disponível para você em nosso blog. Você pode acessar, baixar gratuitamente. É um presente da nossa igreja para você. O endereço do blog está logo aqui embaixo nas descrições do vídeo. Você vai lá na página de estudos e já encontra o material disponibilizado para você. Também colocamos aqui bem ao lado no chat com as descrições do endereço. É só clicar nesse link e você já está na página de estudos do nosso blog. Você tem ali outros materiais também disponíveis, link para as outras videoaulas de cursos que nós já ministramos nesse programa de estudo bíblico à distância. Tire o melhor proveito que você achar, ele é seu. Todo esse material você pode copiar, você pode compartilhar com seus amigos, pode também imprimir, guardar na sua biblioteca digital e abençoar a sua vida, seu trabalho, seu serviço cristão. Se você é um ministro da palavra de Deus, pode abençoar o seu ministério, enfim. Se você é um professor da escola bíblica dominical, pode abençoar a sua dedicação, o seu serviço na escola bíblica. Enfim, nós queremos que você seja abençoado. Olha, gente, sem mais demora, vamos passar aqui a nossa aula de hoje. Ela está já preparada para que a gente possa entender um pouco mais dessa narrativa sobre a transição do povo de Deus lá do Egito para a terra da promessa. Então, estamos estudando o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, do Pentateuco, um livro atribuído a Moisés e que tem muitas informações preciosas sobre as orientações divinas, os princípios, a palavra de Deus como lei para o seu povo no passado e que ajudou a formar o ambiente, né, que resultou na revelação de Deus em Cristo. Para nós cristãos, esse relato é muito importante, porque ele prepara o ambiente, prepara o terreno para que um povo surja organizado, com princípios, com normas, com deveres de realizar uma tarefa que vai ajudar então a formar o ambiente propício para a chegada do Messias. Olha, gente, nós já estamos na nossa terceira aula. Terceira não, sétima aula, que tem como tema do engano à santificação. Nós entendemos que o povo estava desiludido, desinformado e até mesmo com ideias enganosas a respeito da maneira de se apresentar diante de Deus. E aí, então, nos relatos que vamos ver nessa parte do Êxodo, vamos encontrar Moisés escrevendo formas, orientações, diretrizes de como as pessoas podem fazer o encontro com Deus. Nessa definição, então, nós escolhemos um dos versículos do texto que leremos, que estudaremos, para servir de motivação para nós. Encontra-se em Êxodo 29, versículo 20, que diz assim: pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois, derrame o resto do sangue nos lados do altar.
Eu gosto dessa definição porque ela lembra três partes do corpo humano que quase a gente não presta atenção, não é verdade? A gente só lembra da orelha na hora de colocar brinco, não é verdade? A gente só lembra desse dedão na mão na hora de matar piolho. E só lembra do dedão do pé na hora que dá topada. Por que essas partes são tão importantes para Deus? Por que a palavra de Deus ressaltou simbolicamente exatamente essas partes? Eu tenho uma definição. Na hora da nossa lição, nós vamos falar sobre essa maneira de eu compreender essa classificação. Mas eu já adianto aqui que essas partes são muito importantes para lembrar aquilo que nós devemos usar com sabedoria, com consagração, com dedicação às partes do nosso corpo, a nossa corporeidade a serviço da glória de Deus. Bom, gente, o nosso estudo vai estar baseado no livro de Êxodo, capítulos 29 até o capítulo 31. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode pegar o exemplar da sua Bíblia e fazer então a checagem dos textos que mencionaremos durante a nossa aula. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos embora para o nosso estudo de hoje. Bom, para começo de conversa, esses capítulos de 29 a 31 vão tratar de um assunto específico, que é a adoração. E vão falar de vários aspectos ligados aos preparativos para a adoração. Então, tem a ver com a maneira como as pessoas se consagram, tem a ver como os utensílios são preparados, como eles são usados. Então, será um estudo bastante rico de informações. Muitas dessas informações eu vou remeter para você consultar na Bíblia. O que nós vamos fazer aqui é apenas ver as analogias, as aplicações para a nossa vida diária, como servos de Deus, como seguidores de Jesus nos dias atuais, ok? Então vamos lá. O primeiro passo para essa adoração do povo de Deus durante a travessia do deserto era a consagração dos sacerdotes. Então, os sacerdotes deveriam ser preparados. Por que teria que ter sacerdote? Primeiro, porque era um aspecto comum da religiosidade dos povos daquela região. Todos os povos que cultivavam sua religiosidade mantinham sacerdotes. E não só sacerdotes, mas também como sacrifícios e rituais, utensílios, que são muito parecidos àquilo que os hebreus vão utilizar na sua adoração no tabernáculo. Então, essa religiosidade que nós vamos encontrar nessa passagem de Êxodo é muito próxima da experiência antropológica, cultural dos povos vizinhos. Ela não é diferente, não tem muita diferença. Os elementos são muito parecidos. Claro que as finalidades são outras. Claro que tem outros aspectos que são importantes. E você vai perceber isso agora, mas nós não faremos um estudo comparativo com as religiões vizinhas. Vamos nos preocupar com os hebreus aqui e acho que a gente vai ter muito trabalho para a gente tratar desse assunto. Êxodo capítulo 29, verso 1, já começa dizendo: assim você consagrará para que me sirva como sacerdotes, Arão e seus filhos. Então você vai ter que fazer de um jeito que eles entendam e que o povo entenda que eles são os sacerdotes, que eles vão ter uma tarefa de cuidar do culto, de celebrar, de ministrar o culto, conforme a orientação divina. O que era um sacerdote naquela época?
Sacerdote, ele tinha uma função mediadora. Ele fazia a mediação entre o povo e Deus. Era aquela pessoa que iria levar para Deus as demandas e necessidades do povo e iria manifestar para o povo o ânimo, a vontade de Deus, direções divinas para a vida. A incumbência do ministério sacerdotal era fazer sacrifícios, prestar os sacrifícios. E era também oficiar os cultos religiosos. Todo dia tinha culto no tabernáculo. E os sacerdotes tinham que trabalhar nesse sentido. Para ser um sacerdote entre os hebreus, eram preciso cumprir 3 características, 3 condições. A primeira delas é ter um chamado divino, que era o caso de Arão. A segunda era pertencer à tribo de Levi. E a terceira era consagrar-se para esse serviço, ou ser consagrado para esse serviço. Então, Arão, ele reunia essas condições. É interessante observar que era preciso ter as 3 condições. Não bastava ser da tribo de Levi apenas, porque nem todos os da tribo de Levi eram sacerdotes. Mas todo sacerdote deveria ser da tribo de Levi. E para que ele fosse sacerdote, ele precisava então passar pelo ritual de consagração. Pelo ritual de consagração. Então você tinha um aspecto subjetivo, que é a chamada divina. Você tinha um aspecto circunstancial, que era ser parte de uma tribo ou de uma linhagem, e tinha o aspecto objetivo, físico, fático, que era ser consagrado com aqueles ritos que estão descritos na lei divina. Há um comentário sobre essa função sacerdotal lá na carta aos Hebreus no Novo Testamento, porque a maneira como os sacerdotes eram consagrados a partir do livro de Êxodo vai implicar na compreensão da função sacerdotal de Jesus. E lá no texto da carta aos Hebreus, há essa lembrança de que os sacerdotes eram seres humanos dotados de condições normais. Eles tinham paixões, eles tinham necessidades, eles tinham desejos. Tem gente que acha que aqueles que trabalham na igreja é tudo extraterrestre, não é? Não tem fome, não tem necessidade. Mas o texto fala muito claramente que todos aqueles que ministram na casa de Deus são pessoas normais e podem, inclusive, pecar. São suscetíveis ao erro, podem cometer falhas e até pecados. E os sacerdotes tinham essa característica, eles eram lembrados disso. Por isso, eles precisavam ser preparados e passarem por um processo de purificação. Esse processo de purificação, ele vai ser detalhado aqui no capítulo 29 do livro de Êxodo. Então, os sacerdotes, aqueles que iriam ministrar no tabernáculo, deveriam ser santificados. É uma lembrancinha para aqueles nossos irmãos e irmãs que se sentem motivados a servirem no ministério de louvor, na ministração do culto, ou quem sabe na ministração da palavra, ou ainda na obra ministerial como pastor, pastora, como missionário, missionária. Lembrar que para fazer toda essa tarefa para a obra de Deus, lembrar que precisamos de santificação. Para estar na presença de Deus, meu irmão, minha irmã, você precisa de preparo. Nós precisamos nos preparar. O rito dessa preparação
incluía várias ações, como os banhos de purificação ou ablução, a unção e o sacrifício. Olha, gente, qual é o preparo que o Novo Testamento pede para a gente poder celebrar diante de Deus quando vamos ministrar na casa do Senhor? É aquele que se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Creia nisso, meu irmão. Você precisa estar na presença de Deus. Se você vai ministrar para aquelas pessoas que querem um encontro com Deus, você precisa, primeiramente, passar pelo seu encontro com Deus, preparar-se para isso. E isso significa colocar-se diante de Deus para ser purificado por Ele, para receber essa purificação, para receber essa unção e para oferecer para Ele o seu melhor como um sacrifício de louvor. Amém, gente? Olha, eu gosto disso, viu? Eu acho que isso é muito importante. Eu faço isso todas as vezes quando vou para a igreja, quando vou me preparar, quando estou me colocando na presença de Deus para poder pregar, para ministrar culto, para abençoar as pessoas que vão estar comigo na casa do Senhor ou até mesmo em qualquer reunião de adoração. Bom, gente, Êxodo diz assim: depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro. Quando é que essa purificação tem que acontecer? Quando chega no lugar da adoração. Chegando lá, mande-os se lavar, lavar as mãos, lavar os pés. Mande-se purificar. O banho era isso, era o símbolo da purificação. Já a unção consistia em derramar óleo sobre a cabeça. Era o símbolo da autoridade sacerdotal. Todas as pessoas que recebiam esse óleo, que era um óleo devidamente preparado, não era qualquer óleo, era o óleo da unção. Daqui a pouco a gente vai falar de como ele deveria ser preparado por Moisés, como que o óleo da unção deveria ser feito. E esse óleo deveria ser, então, derramado sobre a cabeça de Arão e seus filhos como sacerdotes. Gente, a gente está falando de unção. Unção não é um poder extraordinário, mas é alguma coisa que nos confere autoridade para falar do lugar em que nós nos encontramos. A unção, na verdade, não faz de você uma pessoa diferente das demais, mas confere a você uma condição de tratar de certas coisas como se Deus estivesse tratando. Ser um ungido do Senhor é algo que implica muita responsabilidade. Êxodo 29, 7 diz assim: unja-o com óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão. Preste atenção que não é qualquer óleo, é o óleo da unção, preparado devidamente para isso. Então, na consagração dos sacerdotes, era preciso observar esse gesto simbólico, que incluía sacrificar um animal. E desse sacrifício, o sangue era derramado, e então o oficiante da consagração deveria pegar um pouco desse sangue do animal sacrificado e colocar na orelha de Arão, no polegar de Arão da mão e também no polegar do pé de Arão, no dedão do pé de Arão. Gente, você pode achar isso curioso, mas por que essas partes? Por que desse jeito? Olha, eu disse que eu tinha uma teoria, eu vou dizer agora, tá bom? Eu tenho para mim que essas partes são simbólicas. Ah, mas isso aí é a ideia do Irênio. Não, sabe com quem eu ouvi isso? Com o Dr. Page Kelly. Dr. Page Kelly foi um missionário norte-americano, um grande teólogo, que atuou no Brasil como professor de Antigo Testamento
no Seminário Teológico do Sul do Brasil. Foi um grande obreiro, um grande estudioso da palavra de Deus. E eu, quando fazia o seminário, ele foi convidado para fazer uma série de conferências teológicas no seminário. E numa das noites em que ele falou, ele apresentou essa interpretação que tem essa referência que eu faço. Então, eu atribuo ao Dr. Page Kelly a fonte dessa minha posição. O que significa isso? Bom, significa o quê? São práticas sacerdotais consideradas relevantes, as mais importantes que um sacerdote, que um ministro de Deus, um pastor, um sacerdote religioso deveriam se preocupar mais. Quais são essas partes? A primeira é a capacidade de ouvir, a escuta atenta das confissões do povo, mas também daquilo que Deus quer falar a nós. Nós precisamos entender que as pessoas falam e têm algo a falar. Elas precisam ser ouvidas. Nós aprendemos de uma maneira muito errada de sermos ministradores, como sermos mais faladores do que ouvintes. Mas é o contrário. Nós precisamos ser mais ouvintes. Temos mais capacidade de ouvir. A unção não era sobre os lábios de Arão, mas era no ouvido de Arão. Em segundo lugar, a capacidade de agir com prudência e sabedoria, que era usar as mãos. Lembrar que as mãos precisam ser hábeis, saber manusear aquilo que é de Deus, consagrar as mãos, o agir, a obra, o trabalho, o labor para consagrar-se a Deus. E temos os pés, que é a capacidade de se direcionar, de se encaminhar, de se locomover, de se deslocar até o lugar santo, o lugar da adoração, de saber que é lá que você vai consagrar a sua vida. Então, os seus pés têm que ser ágeis, hábeis, para poder ir ao lugar santo e ao lugar santíssimo, que são os lugares da adoração, que são os lugares onde nos encontramos com Deus. Sabermos nos deslocar do lugar em que estamos para o lugar onde Deus nos chama e espera falar conosco. Anote essas informações, elas são importantes. Eu li comentários bíblicos sobre este assunto e alguém disse lá que eram simbólicos porque representava a orelha, o pé e a mão como lembrança da obediência, porque a argola do escravo era colocada na orelha. Pode ser até significativo, não é mesmo? Pode ter até algum sentido. Mas pense nisso. Vale a minha colocação aqui e eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre isso, se você puder compartilhar comigo. Lembrando aí o texto que lemos no começo, porque do sangue, pegue do sangue e coloque na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Então, dentre as muitas normas que nós vamos encontrar sobre o exercício sacerdotal, a mais importante será a exigência de prestar um sacrifício contínuo pelo pecado. Então, dentre os muitos trabalhos do sacerdote, ele deveria levar a sério, de não descuidar, todo dia ele tinha que fazer isso. Era prestar um sacrifício pelo pecado, que era o chamado fazer a propiciação. O que era propiciação? Era um ato que tornava possível o perdão divino, tornava possível o exercício da misericórdia divina, habilitava aquele que prestava o sacrifício a receber o cuidado amoroso de Deus sobre a sua vida. É permitir que a misericórdia e o perdão divino produzam os efeitos desejados. Quais são os efeitos desejados do perdão de Deus sobre a sua vida?
não é de fazer de você um super-homem ou uma super-mulher, mas fazer de você participante do seu povo, acolhê-lo como membro da família de Deus, para que você possa constituir-se, junto com outros irmãos e irmãs, um povo consagrado ao Senhor. Era isso, o trabalho sacerdotal, o culto religioso no tabernáculo tinha uma função agregadora de reunir o povo em torno de um sentimento, de uma expressão de pertença ao povo de Deus, de ser a nação escolhida de Deus. Êxodo 29, 36 diz assim: sacrifique um novilho por dia, um por dia, como oferta pelo pecado, para fazer propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Todos os dias ele tinha que fazer isso. Eram 2 animais, um pelo sacerdote e outro pela nação. Ele tinha que lembrar isso todos os dias. Esse sacrifício deveria ser prestado diariamente, como símbolo da redenção. Esse sacrifício, na verdade, esse sacrifício diário, constante, servia como uma antecipação da graça divina que seria revelada na pessoa de Jesus Cristo. Você vai encontrar também essa referência ao sacrifício de Jesus, que foi dado uma vez por todas, sem precisar repetir mais. O do sacerdote lá do Êxodo, esse que nós estamos vendo, precisava ser repetido todo dia. O de Jesus não. Já foi prestado o sacrifício de uma vez por todas, com eficácia sobre o pecado de toda a humanidade. Por isso que o texto dizia lá em Êxodo 29, 38, cada dia, continuamente. Então, o rito sacrificial, ele tinha uma função muito básica para o culto hebreu. Então, ali, quando um animal era sacrificado lá no altar do tabernáculo, havia então 3 coisas que deveriam ser sempre lembradas sobre a ação de Deus, como que Deus trata o seu povo. A primeira é a lembrança de que Deus vem ao encontro do seu povo. É o Deus que vem a nós. Então, o ato do sacrifício era para lembrar o Deus que vem, o Deus que se aproxima, o Deus que desce do seu trono e vem até nós para cuidar da gente. Êxodo 29, 43. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Em segundo lugar, era para lembrar que Deus habita conosco, Ele está entre nós, Ele está entre o seu povo. Preste bem atenção, porque Deus não está acima do povo, Ele não está abaixo do povo, Ele é o Deus conosco, Ele está entre a gente. E o sacrifício era para lembrar que Deus está entre nós. Êxodo 29, 45. E habitarei no meio dos israelitas e lhes serei o seu Deus. Em terceiro lugar, era para lembrar que Deus se mostra, Ele se revela, Ele se descortina diante dos homens. Ele se deixa conhecer, Ele se deixa inclusive ver pelos homens, contemplar a sua beleza e a sua majestade. Êxodo 29, 46 diz assim: saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor
o seu Deus. Amém, gente? Era para isso que existia sacrifício. Agora, quando chega nos capítulos seguintes, é que vai começar então a colocar ordem nessas práticas. Como que esse sacerdote vai fazer isso lá no tabernáculo? Como que ele vai organizar as coisas? Em que sequência vai acontecer? Quais são as coisas prioritárias? Como que elas devem ser preparadas? Então, a preocupação dos capítulos seguintes é com a preparação do lugar de adoração. E isso vai ser feito com uma riqueza de detalhes, que vai incluir a maneira de preparar o altar, de preparar o incenso, de preparar o banho de purificação, a bacia para o banho de purificação, o óleo da unção. Tudo isso vai ser lembrado nessa narrativa daqui para frente, nesses 2 capítulos próximos. Então, essas descrições servem como orientações para a espiritualidade hebraica. Como que se dava a espiritualidade hebraica? Era a partir dos elementos simbólicos do tabernáculo, que depois se tornou também parte do templo. Então, a ideia dessa espiritualidade era proporcionar às pessoas que fossem ao tabernáculo e ao templo uma experiência de encontro com Deus, de estar ali na presença de Deus. Isso era muito significativo, de saber que Deus está ali, que Deus está se mostrando, que Deus está cuidando de cada um de nós. Quais são esses elementos, então, que envolvem a espiritualidade hebraica? Eu anotei, então, pela descrição dos capítulos 30 e 31, os seguintes elementos. O primeiro é o altar do incenso. Era o lugar onde o sacerdote iria ministrar as suas orações, iria interceder em nome do povo. E isso teria que ser feito de forma agradável. Ele está em Êxodo 30, versos de 1 a 10. O altar era o local onde os sacerdotes faziam suas orações a Deus em favor do povo. Ele ocupava o interior do tabernáculo e possuía uma estética admirável. Era confeccionado com madeira nobre e ouro, tudo entalhado, com beleza, com muita beleza, para poder admirar os olhos de quem contemplava. O segundo elemento é o preço pelo resgate da vida. Moisés teria que fazer um censo ou um recenseamento do povo que iria fazer a caminhada. E quando da realização desse censo, as pessoas deveriam dar uma oferta pequena, é coisa de 6 gramas. 6 gramas não é nada, né? Principalmente se for de ouro, é muito pouco mesmo, né? Era uma coisa insignificante, que não seria sacrificada para ninguém. Ela tanto valia para rico quanto para pobre. Era o mesmo valor. Qual era o significado dessa oferta? Era uma oferta pelo fato de você pertencer ao povo de Deus. Por que eu tenho que dar essa oferta? Porque eu sou do povo de Deus. Porque eu sou hebreu, eu sou um escolhido do Senhor. E eu preciso entregar essa parte que o Senhor pede de mim. Isso está no capítulo 30, versos de 11 a 16. Moisés foi orientado, então, a fazer o recenseamento do povo e cada um deveria pagar uma quantia simbólica como oferta por sua própria propiciação, pelo fato de pertencerem ao povo de Deus. O sentido era de que as pessoas deveriam reconhecer sua pertença ao povo de Deus e sustentar o serviço do culto. Porque lá, na hora do sacrifício, mesmo que ele não acreditasse, mas pelo fato de ser povo de Deus, ele estaria incluído nas orações, no perdão, no ato misericordioso de Deus também. Terceiro elemento,
o banho de purificação. Esse banho deveria ser preparado através de uma bacia de bronze bem entalhada, bonita, bem preparada, para que os sacerdotes lavassem suas mãos e seus pés. Êxodo capítulo 30, versos de 17 a 21. Os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés todas as vezes que entrassem no tabernáculo. Para isso, deveriam ter uma bacia de bronze especialmente preparada. Esse gesto é lembrado por Jesus lá na cerimônia do lava-pés dos seus discípulos, em que ele age como aquele serviçal que coloca a toalha sobre os seus braços, cinge os seus lombos, sua cintura com a toalha e vai com a bacia de água aos pés de cada discípulo para prepará-los para estar na presença de Deus. É exatamente lembrando esse cerimonial que era do culto hebraico. Quarto elemento importante dessa espiritualidade hebraica, o óleo da unção, que havia falado há pouco tempo. Está no capítulo 30, versos 22 a 23. O óleo era preparado de uma maneira muito especial, com o uso de especiarias finíssimas e utilizando técnicas e habilidades da perfumaria. Então, o óleo da unção era um óleo perfumado, cheiroso. O uso se destinava tão somente para o serviço do culto. O sacerdote não podia pegar um pouquinho e levar para casa para ele usar depois do banho para ficar cheiroso, não. Só servia para o culto. Era só para aquele momento, para perfumar a mobília, os lugares, os oficiantes, para que houvesse um aroma agradável no ambiente da adoração. Não é importante essa preocupação? Pensa bem, meus irmãos, minhas irmãs. Você que não se cuida do seu perfume para estar numa reunião coletiva, não se higieniza, né? não cuida do seu asseio pessoal. Olha, gente, é bom a gente preocupar-se com isso, né? Qual é o cheiro que eu vou exalar com os meus irmãos e minhas irmãs quando eu estou na presença de Deus? Claro que não tem nada a ver aqui, mas lembra, não lembra? Você não acha que lembra? É bom a gente pensar nisso. E eu gosto muito dessa preocupação com o óleo, porque lá na descrição está dizendo que era para ser algo requintado com as técnicas da perfumaria mais nobre daquela época. Havia também a preocupação com o incenso aromático. Também, da mesma forma, há uma orientação para o preparo do incenso. Que ervas, que materiais, como compor, qual é a dosagem. É como se fosse uma receita de um fármaco, de um medicamento, seguindo as técnicas da perfumaria da época, que era exatamente utilizada naquela época. Deveria exalar um aroma agradável quando aquele incenso fosse aceso. Olha que coisa importante. Essa descrição está no capítulo 30, versos de 34 a 38. Do mesmo modo, o preparo do incenso deveria servir para a produção de um aroma único, exclusivo para aquele ambiente da adoração, que se destinava exclusivamente para a adoração. Nós vamos encontrar também, já no capítulo 31, como que deveria ser feito esse preparo. E Deus orienta, então, para que Moisés escolha uma determinada pessoa e seus auxiliares, que eram artífices, artesãos, pessoas com a habilidade das artes, para poder fazer todos aqueles utensílios, tudo preparadinho. E isso deveria ser feito de uma forma muito habilidosa. Está no capítulo 31, versos de 1 a 11. A relação com o sagrado
Então, a gente percebe aí nessa preocupação que essa relação com o sagrado se dá em meio a expressões da nossa existência, principalmente na obra de arte. A preparação dos utensílios do tabernáculo deveria ser feita com arte. E olha, um outro detalhe, não uma arte isolada, independente, mas uma arte coletiva, solidarizada, compartilhada em equipe, onde todos pudessem serem capacitados por Deus para esse trabalho. Havia a compreensão de que a arte, olha, é uma coisa que falta muito nos nossos dias atuais, essa percepção estética da fé. Havia a compreensão de que a arte era um dom divino e, como tal, deveria ser consagrada ao Senhor. Que bonito, né? Eu gosto muito dessa preocupação. Então, nessa passagem, toda arte, toda forma artística, bordado, escultura, pintura, entalhamento de madeira, tudo, toda expressão de arte era tratada como expressão do sagrado e visava a adoração a Deus. Quantos artistas evangélicos, cristãos, ou lá o que seja, de qualquer grupo denominacional, existem que você conhece? Está fazendo falta, não é verdade? Da gente expressar o sagrado na nossa maneira de tratar as nossas expressividades. Muito bem, gente. O sétimo elemento tinha a ver com o calendário, que era a guarda do sábado, que deveria ser muito disciplinada também pelos sacerdotes. Então, os sacerdotes deveriam servir de exemplo dessa guarda do sábado, que era uma exigência para toda a nação. Está em Êxodo 31, de 12 a 17. A guarda do sábado tinha por finalidade colocar ordem na nossa administração do templo. É por isso que a gente guarda um dia em 7. Então, se você não é capaz de fazer isso na organização do seu tempo, olha, meu querido, minha querida, você não tem tempo para nada. Se você não é capaz de administrar o seu tempo, essa semana de 7 dias, para ter pelo menos um dia para estar na presença de Deus, então você não consegue administrar nada, você está com a vida desorganizada. Então, a preocupação era de que as pessoas tivessem um tempo para cuidar das atividades humanas e também tivesse outro tempo para se consagrar a Deus. Essa é a função do sábado. O sábado só pode ser compreendido dentro de uma perspectiva de temporalidade e não como obrigatoriedade. A instituição do sábado leva em consideração o fato de que a vida é cíclica, com a alternância entre trabalho e descanso como formas de desfrutar a vida. Nós já falamos do sábado lá nos 10 mandamentos. É um dos mandamentos. E na descrição do sábado, a preocupação era exatamente essa, com o descanso. O sábado bíblico, meu irmão, minha irmã, não é o sábado do nosso calendário, né, contemporâneo. Esse calendário contemporâneo, ele foi elaborado por duas autoridades gregas e romanas, Juliano e Gregoriano. Então, nosso calendário é gregoriano. Ele não é um calendário bíblico. Ele é gregoriano. Então, não dá para a gente dizer que o sábado que está no nosso calendário é o sábado bíblico. Mas a ideia do sábado é um dia em 7 para você descansar. Descansar como? Sem fazer nada? Não, é que você vai deixar de cuidar das suas coisas
para poder deixar-se ser cuidado por Deus, ser trabalhado por Deus, sua consciência, seu conhecimento, sua espiritualidade, sua comunhão serem trabalhadas por Deus. E por fim, nós vamos encontrar o último elemento que aparece quase que acidentalmente aqui. Mas ele não é acidental, porque na próxima aula nós vamos ver a importância desse relato, que é a entrega da lei escrita. Êxodo 31, versículo 18. Então ali diz que o diálogo de Moisés com Deus se encerra com a entrega da lei em placas escritas em pedra. Por que em pedra? Porque era comum escrever, entalhar o texto, né, em uma pedra. Tem várias dessas pedras na arqueologia, né, em que elas são entalhadas e está ali, então, toda a descrição da lei. As grandes legislações do passado, todas elas estão inscritas em pedras. E, provavelmente, ali está o registro de que também a lei de Moisés foi entalhada em pedra. O significado das tábuas da lei, também chamadas de tábuas da aliança, feitas em pedra e escritas pelo dedo de Deus, é o fato de que a vontade de Deus é sólida e permanente. Quantas placas eram, pastor? 2? Não sei. Não tem, não está descrito. Não foi definido. Pode ser uma tábua enorme ou pode ser várias tábuas pequenas. Não sei, eu sei que o texto é grande, né? Nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, desde o capítulo 19, vendo essas leis. Então, todas essas leis, que está lá no capítulo 20, no capítulo 21, no capítulo 22, no capítulo 23, agora no capítulo 30, no capítulo 31, todas elas estão nessa tábua. Todas essas orientações, todas essas descrições estão nessa tábua. Então preste atenção aí para você não cair em discursos anacrônicos, né, sobre a Bíblia. Era um objeto comum das culturas terem suas leis entalhadas em pedra. E nós vamos ver na próxima aula como que ela é recebida pelas pessoas. Naquele ato, Deus estava conferindo a Moisés um compromisso. Moisés tinha o dever de pegar naquelas tábuas da lei, aquelas pedras, e apresentá-las ao povo. E dizer assim, ó, tá aqui, ó, o que Deus quer que a gente faça. Então, era tarefa de Moisés fazer isso. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, que eu acho que está tão rica, não é? Tão cheia de informações, eu preciso tirar uma lição para a nossa vida. Qual é a lição que nós trazemos para a nossa vida de tudo que aprendemos aqui sobre a espiritualidade e a adoração hebraica? Bom, o que eu vejo com muita clareza é que Deus capacita a todos nós, eu e você, para servi-lo e para adorá-lo. O Senhor nos prepara, o Senhor nos adestra para isso. Entretanto, isso não é um exercício isolado. Ele faz comigo, mas não faz com você, ele faz com todos nós. Ele prepara todos nós para a adoração. Como se a gente tivesse que se ausentar do mundo para que Deus me preparasse. Eu vou lá para o monte, eu vou lá para o esconderijo, para que eu seja preparado. Bom, os momentos de solitude, de solidão, eles são importantes sim, não esqueça disso, tá? Mas eles não nos preparam de forma completa para estarmos servindo ao Senhor ou adorando ao Senhor. É preciso que a gente esteja junto com as pessoas. Deus nos abençoa para que possamos abençoar outros
com beleza, com arte, com expressividade. É isso que Deus faz conosco. E eu gostaria que você tivesse essa experiência com Deus. Guarde com você esse versículo que foi tão importante na nossa leitura de hoje. Êxodo 31, versículos de 3 a 5. E eu enchi do Espírito de Deus. Olha que lindo! É o Espírito de Deus que nos capacita a colocar a nossa vida com arte na presença dele, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos e executar todo tipo de obra artesanal. Amém? Deus abençoe nossa vida, que você possa aproveitar bem essa lição no seu viver diário. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, ore ao Senhor junto comigo. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de alegria na Tua presença. Abençoe, Senhor, aqueles que nos ouvem, aqueles que acompanham a nossa aula, aqueles que querem buscar mais conhecimento. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais força e coragem para vivermos aquilo que o Senhor nos tem ensinado, colocarmos em prática em nosso dia a dia. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Guarda a nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Estamos chegando ao final da nossa transmissão. Quero agradecer a sua companhia aqui e desejar a você um domingo de paz na presença do Senhor. Logo mais, teremos nossa reunião presencial em nosso espaço. Vamos começar uma nova série de mensagens. Vamos aproveitar o tema sobre a fraternidade cristã. Vamos falar sobre o fato de que em Cristo somos todos irmãos e irmãs. E isso é um lenitivo, é um bálsamo para nós que vivemos num mundo tão adoecido, com tanto ódio, com tanta gente perdida. Quem sabe nós vamos encontrar formas de vivermos nesse mundo de maneira que possamos abençoar a todos. Nos acompanhe. Se você quiser estar conosco, entre em contato com a gente. Será um prazer ter você entre nós. Deus o abençoe grandemente.